Então, o segundo tópico que eu queria conversar com vocês, pensando nessa questão de hábitos mais saudáveis durante o tratamento, é em relação à comida mesmo, né? Então, tá bom, Aline, você falou do peso, mas e agora? O que a gente tem que comer, né? Então, a base da alimentação, ela deve ser de vegetais. Hoje os estudos mostram que quanto maior o consumo de vegetais, ou seja, verduras, legumes, melhor a imunidade, menores são os efeitos colaterais, maior a qualidade de vida, menor chance de interrupção do tratamento quimioterápico e um melhor prognóstico. Esses alimentos, eles são muito importantes e, infelizmente, comemos pouco. Quase 60%, não, se eu não me engano, o INCA divulgou um dado que quase 70% da população não consome a quantidade adequada de vegetais. E qual é essa quantidade adequada? 400 gramas ao dia, gente, quase meio quilo de verduras, legumes e frutas. Falando assim parece muita coisa, né? Mas no dia a dia, na hora de pesar, não é tanto assim. Se você tem o hábito de almoçar e o hábito de jantar, você já consegue fazer um pratinho legal de vegetais. Você inclui umas 2, 3 porções de fruta no dia, faz um suco verde, coloca mais um pouco de verdura e pode bater também um legume junto. É fácil alcançar essa recomendação. O problema é que a gente não tem o hábito, né? Então é importante criar esse hábito durante o tratamento oncológico, caso você não tenha, ou se você até gosta dos vegetais, aumentar essa quantidade, né? Então aumente aos poucos, vá aumentando diariamente a quantidade, inclua, né, se você não é muito fã, inclua legumes, por exemplo, né, misturados em outras preparações, então arroz, carnes, feijões, né, mas é importante você estar aumentando o consumo desses alimentos, tá bom? Então a base deve ser de vegetais. E dentre, né, esses vegetais, existem alguns que são mais interessantes. Não estou dizendo que você deve comer somente estes, mas você poderia dar uma caprichada nesse grupinho que eu vou falar agora, tá? Então, dentre os vegetais mais relacionados, né, com uma ação anti-inflamatória e quimiopreventiva durante o tratamento oncológico, ou seja, o que é quimiopreventiva, né? É uma ação onde as substâncias presentes no alimento elas estimulam a morte celular programada de células cancerígenas e também atuam como substâncias antiproliferativas, contribuindo então para a contenção do crescimento tumoral. Então, pensando nesses alimentos, quais são eles? Né? Alimentos de cor. A Janaína falou, caramba, se contar com todo dá pra conseguir. Tá, dá sim, não é difícil, gente, não é difícil. Eu vou ver se nos meus stories depois da live eu publico uma foto de mais ou menos o que seria 400 gramas, tá? Pra vocês terem uma ideia. Não é difícil, não. É uma questão de hábito. E aí é importante almoçar e jantar, tá vendo? Jantar também não é vilão. Agora, pensando nas cores, né? Os alimentos de cor laranja. Vermelho, laranja, são muito interessantes. Cenoura, abóbora, tomate, morango, melancia. Vão falando aí, vão me ajudando nos alimentos dessa cor, gente. Mas assim, os alimentos de cor laranja e de cor vermelha são bem interessantes pensando aí no tratamento de câncer de mama. Alimentos de cor roxa também, né? Então, jabuticaba, uva, repolho, berinjela, açaí, que todo mundo é fã, né? É difícil encontrar alguém que não gosta de açaí. Mas assim, gente, o açaí que eu tô falando é o açaí fruta mesmo, tá? Aquele polpa 100% açaí, não é aquele misturado com xarope de guaraná, açúcar, leite condensado, um monte de coisa, né? Então, assim, esses alimentos são bem ricos nessas substâncias que eu comentei. Então é interessante que você esteja aí variando a sua alimentação ao longo da semana para que você consiga consumir um pouco, né, desses alimentos. Além disso, os alimentos de cor verde escura também são interessantes, mas principalmente os alimentos que vão entrar nesses alimentos de verde escura, que é da família das brássicas, que são das crucíferas, ou seja, a família do brócolis. Brócolis, couve-flor, couve-manteiga, couve de Bruxelas, agrião, rúcula, rabanete, folha de mostarda.
Esses alimentos, eles têm uma ação direta tanto na prevenção como no melhor prognóstico do câncer de mama, gente. Então, assim, se vocês puderem incluir esses vegetais diariamente na alimentação de vocês, então a couve aparece no suco, aí no outro dia você faz um brócolis, aí no outro dia você faz uma salada com rabanete, isso é muito interessante, tá? Lembrando que essa substância existente no grupo das brássicas, ela vai ficar presente nesses alimentos se esses alimentos não forem expostos a elevadas temperaturas, tá? Ou seja, o ideal é consumir cru ou cozidos no vapor. Sabe quando você cozinha o brócolis por vários minutos na água? Não é o ideal, ele acaba perdendo essa substância quimiopreventiva, tá bom? Então o interessante é vocês cozinharem dessa forma. Além disso, né, nós temos as especiarias e as ervas frescas. Não necessariamente elas entram, né, no grupo dos vegetais, mas também são bem interessantes pensando aí em estímulo de imunidade, em diminuição do padrão inflamatório. E dentre as ervas e as especiarias, né, nós temos principalmente o cacau, então o chocolate amargo ou o cacau em pó para você utilizar nas suas receitas, o gengibre, alecrim, orégano, coentro, cheiro verde. Então, essas ervas são bem interessantes e a cúrcuma, que é bem famosa, o açafrão da terra, né, para quem conhece como açafrão. Então, esses alimentos vocês podem estar utilizando também em grandes quantidades como tempero, tá bom? Em sucos também, outras preparações. Nós temos também as sementinhas, como chia e linhaça, que são ricas em ômega 3, e a linhaça em específico, ela tem uma ação também interessante pensando em prevenção do câncer de mama ou até mesmo pensando em evitar a recidiva do câncer de mama. O ômega 3 ele é uma substância anti-inflamatória que durante o tratamento ele não só ajuda, contribui a diminuir o padrão inflamatório, mas também a diminuir a proteólise, que é a quebra de proteína, ou seja, ajuda a manter a massa muscular durante o tratamento, então isso é bem interessante, e também contribui para a contenção do crescimento tumoral. Então temos outras fontes de ômega 3 também, mas é que essas sementes elas são interessantes porque elas são de sabor neutro e você consegue acrescentar em diferentes preparações, doces, salgadas, fruta, em cima de fruta, em cima de salada, né, em cima bater no suco. Então elas são bem interessantes, principalmente a linhaça. O própolis verde também é interessante, eu até postei esses dias, né, uma postagem falando sobre os benefícios do própolis verde, quais seriam as recomendações. E o própolis verde, ele está relacionado de maneira geral, né, com cânceres de maneira geral e câncer de mama, mas principalmente em mulheres, tem estudos recentes que mostram uma melhor ação do própolis em mulheres diagnosticadas com câncer de mama triplo negativo, né, que tem mutação no gene BRCA1. Então, o própolis verde, ele é bem interessante, ele também contribui para o crescimento de bactérias boas intestinais. Então, como eu comentei no início da live, o nosso intestino, ele está diretamente ligado a um melhor prognóstico durante o tratamento. Quem aqui tem o hábito já de consumir própolis verde? Alguém aqui que está assistindo costuma consumir própolis? Vocês consomem própolis em gotinha ou em cápsula? Porque própolis também, né, tem gente que costuma tomar somente quando está com algum processo infeccioso, né? Dor de garganta, alguma gripe. Mas no dia a dia é difícil as pessoas tomarem de maneira contínua, né? Então, se tem alguém aqui que toma, coloca aqui pra mim. E quanto que você toma também? Porque às vezes a pessoa toma, mas toma uma quantidade tão pouquinha que não faz diferença. E aí, gente, cereais integrais. Carboidrato. Mas como assim, Nutri? Carboidrato durante o tratamento oncológico? Com certeza vocês já devem ter ouvido falar algo sobre carboidrato alimentar o câncer, certo? Que carboidrato deve ser evitado, que carboidrato não faz bem. Isso é um dos grandes mitos em relação nesse mundo aí de alimentação e câncer. O que acontece, gente, em relação aos carboidratos?
Existem carboidratos e carboidratos, tá? Então é bom eu iniciar falando isso porque, por exemplo, uma aveia é completamente diferente de um açúcar, tá bom? Um outro ponto importante é que o câncer, ele se alimenta ao mesmo tempo que ele se alimenta de carboidrato, ele se alimenta, digamos assim, ele utiliza outras vias metabólicas para o seu crescimento e também como forma de energia. Então, qualquer célula do nosso corpo tem preferência por glicose, qualquer célula, sadia ou não. A célula tumoral, a célula cancerígena, ela tem mais receptores de glicose. Então, ela consegue realmente utilizar mais glicose para o seu crescimento. Mas, ao mesmo tempo que ela utiliza a glicose, ela vai utilizar proteína e gordura. Então, a não ser em casos específicos e individualizados, retirar carboidrato da alimentação durante o tratamento oncológico não é benéfico. Eu posso estar prejudicando aquele paciente no lugar de estar ajudando, tá? Então, eu posso estar, contribuindo para uma imunidade mais baixa, para aumento de efeitos colaterais, para uma perda de peso expressiva e principalmente de massa muscular, né? Além disso, o paciente, normalmente, ele tem alguns efeitos colaterais provenientes do tratamento quimioterápico, né? Então, muitas vezes, são poucos alimentos que ele consegue consumir ao longo do tratamento. Então, se eu restringo muito, eu acabo cortando, talvez, as únicas opções que ele conseguiria consumir. Então, cortar carboidrato não é necessário. Contudo, o que é necessário é melhorar a qualidade desse carboidrato e a quantidade. Lembra aquela historinha da hiperinsulinemia no início da live? Então, a insulina ela é liberada toda vez que nós consumimos algum alimento, principalmente fontes de carboidrato. Esse carboidrato ele é digerido, metabolizado, é transformado em glicose e lançado na corrente sanguínea. A insulina vai lá, pega essa glicose e transporta para dentro da célula. Se eu como muito carboidrato, eu transformo em glicose de maneira exagerada. Então, tem muita glicose circulante no meu sangue. Então, eu vou ter muita produção de insulina. Entenderam? Então, eu preciso tomar cuidado com a qualidade e com a quantidade do carboidrato. Então, preferir sempre os cereais integrais, ricos em fibra. Não comer 2 carboidratos na mesma refeição, batata, arroz, macarrão, pão, é um de cada vez. O carboidrato, ele não deve ser o protagonista do meu prato, né? Então, quais são os protagonistas? Os vegetais, lembram que eles devem aparecer em maior quantidade? Então, é um belo prato de vegetais e aí sim o carboidrato ele vem para complementar. Além disso, evitar excesso de farinhas, principalmente farinhas brancas, açúcar, né? Então, como eu comentei, uma aveia é completamente diferente de um açúcar. Então, os tubérculos são bem-vindos, os cereais integrais são bem-vindos, e aí realmente evitar as farinhas e os açúcares, tá? Então, quando eu digo açúcar, é açúcar mascavo, demerara, mel, melado, açúcar de coco, é tudo açúcar, gente. O que vai diferenciar um para o outro é as substâncias benéficas existentes nele. Então, por exemplo, assim, um açúcar refinado, ele é uma caloria vazia, ele não tem nenhuma vitamina e mineral. O açúcar mascavo, ele contém mais minerais, mais micronutrientes, mas mesmo assim é açúcar. O mel é ainda melhor, mas ainda é açúcar. Então, cuidado às vezes de não estar substituindo, né? Vou trocar o açúcar refinado pelo mel. Na mesma proporção e consumir todos os dias, tá? Porque é açúcar. Tá bom? Então, o ideal realmente é se acostumar com o sabor mais natural dos alimentos, é desviciar o paladar. Então, se você é uma formiguinha, vai diminuindo a quantidade do açúcar que você usa aos poucos, até que você realmente deixe o açúcar para uma ocasião mais especial, para uma sobremesa, de vez em quando, e não de maneira constante e diária, tá bom? Então, cuidado com os açúcares utilizados para o cafezinho, para o chá, para os sucos, tá bom? Então,
de maneira geral, esses são os alimentos interessantes para vocês estarem aí acrescentando no dia de vocês, tá? Durante o tratamento.